Bom dia, paz. Vou pedir para quem está sentado no fundo chegar mais para frente. Vamos estar mais próximo aqui. Agora pela manhã a gente está no grupo reduzido de irmãos, mas vamos chegar mais aqui à frente para a gente sentir o calor humano um do outro, para a gente poder adorar juntos. Juntos será um tempo muito abençoado, tá bom? Glória a Deus. Vamos chegar, nos aproximar. Isso. Nos perdoe pelo horário. Mas nós vamos estar dando início aí à nossa conferência. Vai ser um tempo muito abençoado. O pastor Edgar já está vindo, né? Já ele vai estar entre nós, vai estar conosco. Creemos que vai ser um tempo muito bom, tanto hoje pela manhã, quanto hoje à noite, e amanhã, e assim será, para a glória de Deus, tá bom? Querido, deixa eu dar um toque para você, tá? Aqui ao lado do nosso templo menor, você vai ver uma tenda azul. Ali nessa tenda é a nossa tenda de oração. Então, durante todo o evento, né, essa tenda vai estar aberta para quem quiser orar. Nós temos uma escala de horário de oração. Depois a Renata vai passar essa escala, tá bom, Renata? Lá no grupo da igreja, você vai poder estar dando o seu nome no horário que você quiser orar, que vai estar disponível para você orar. Nós temos um relógio de oração que os irmãos e irmãs estão orando, exatamente para que Deus possa manifestar a sua graça, tá bom? Então que Deus abençoe. Passa a palavra aí para o Leandro, que vai estar fazendo a abertura aí da nossa conferência. Que seja um tempo muito abençoado para todos nós, Leandro. Amém, amém. Bom dia. Vocês estão felizes? Não, vocês estão felizes? Eu não estou ouvindo. Vamos dar um glória a Deus aí, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Queridos, graça e paz a todos. Nós iremos dar início à nossa conferência Ignição. Conferência Ignição, um projeto que o Senhor deu ao pastor Gabriel, numa visão. E é um direcionamento do Senhor mesmo, né? Para um projeto de igreja, de casa em casa. É o que vocês têm visto que está acontecendo, né? Uma igreja que vive em célula e em discipulado também. E assim proclamar, né, o reino de Deus. Nesse recomeço, né, com esse propósito. Em nome de Jesus, a gente com todo amor, com toda dedicação, com todo carinho, né, nós como igreja, nós preparamos esse momento aqui para todos vocês, para todos nós. E assim, se entregue mesmo na presença do Senhor, né? Faça com que esse momento seja um momento único na vida de vocês. É uma oportunidade, é um recomeço, como diz a nossa palavra profética. Então, que de fato haja um recomeço em nossas vidas, e deixa tudo aquilo lá fora que te prende, e se solte aqui na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu queria convidar vocês a ficar de pé, a igreja toda de pé, e abrir em Atos 5:42, que é o texto da nossa conferência Ignição. Atos 5:42 diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Jesus é o Cristo, igreja. Então vamos orar, queridos. Feche teus olhos, coloque na presença de Deus. Comece a orar, comece a declarar que Ele é Deus, Ele é o nosso Pai. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença, Deus. Querido, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo.
Manifesta a tua glória, o teu poder sobre este lugar, sobre essa casa, sobre a vida de cada presente aqui, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que esse realmente seja um momento de recomeço em nossas vidas. Um recomeço, Pai, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, Deus, na nossa vida profissional, Pai, em todas as nossas áreas. Jesus, Tu é o nome que está sobre todo nome, nome todo poderoso. Seja exaltado, Jesus, nesse lugar. Seja exaltado, Pai. Derrama Teu Espírito Santo, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo, ó Pai. Vem com o peso da Tua glória. Vem com o Teu mover, ó Pai. Abre o teu coração e diga para Ele que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, por esse dia que o Senhor preparou para nós, Jesus. Obrigado, Deus, porque Tuas misericórdias se renovaram, ó Pai, nessa manhã. Tua misericórdia se renovou, Deus, em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Desde já eu já entrego essa conferência em Tuas mãos. Que haja um mover do Teu Espírito, ó Deus, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Deus. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. É em Teu nome, Jesus, que agradecemos por esse momento, Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Essa casa é sua, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, soberano, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo, Santo. Ai, fluido. Abre os seus lábios, meu querido. Adore ao Senhor. Santo. Abre os seus lábios, abre o seu coração. O Senhor está neste lugar, meu querido. E a nossa expectativa é grande do mover do Senhor neste lugar. Um novo tempo, o Senhor preparou para nós. Um novo tempo, um novo derramar. Então abre os seus lábios e vai adorando ao Senhor. Vai falando com o Senhor. Vai se quebrantando na presença do Senhor. Vai falando para o Senhor aquilo que o seu coração almeja. Vai falando para o Senhor qual a sua expectativa. Vai falando para o Senhor quer ouvir dos nossos lábios. Não impeça realmente o agir do Senhor, mas se derrame na presença daquele que é santo, daquele que é digno, daquele que está com os braços abertos para derramar sobre as nossas vidas. Oh, Deus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu encontre meu coração disposto a queimar por ti. Diga para o Senhor. Todos os versos cantei que eu consegui. Todas as vezes só quero te falar que teu é o teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino.
Você pode dizer, só tu és santo, só tu és santo. Seu coração, não há outro. Não há outro Vamos! Só tu és santo. Nós te adoramos. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro. Só tu és santo, sim, tu és Deus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Toma o teu lugar de honra neste lugar, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Enche, Senhor, este ambiente, Deus, da tua presença. Enche este ambiente, Deus, do Espírito Santo do Senhor. Flua, Senhor, a tua presença, ó Deus, neste lugar, Pai. Queremos realmente nos render ao Senhor. Queremos ter o nosso coração aquecido, a nossa mente renovada, Senhor, enche este ambiente. Nós te queremos mais. Nós queremos mais a tua presença. Enche esse lugar, Senhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa nós queremos, sim, Deus, nos
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Diga pro Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente. Esse é seu pedido para Deus hoje, querido. Declara a Ele que você deseja a sua presença nesse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Abra o seu coração, Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama. Oh, a terra chama, chama,
digno de todo louvor, de toda adoração. Aquele que nos alcançou com o amor, com a sua graça, que tem sustentado as nossas vidas, Pai, que tem nos levado a lugares mais profundos, que tem nos guardado, Senhor, que tem nos protegido, e por isso estamos aqui nesta manhã, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. E queremos realmente agradecer o nome do Senhor, porque queremos que o Senhor preparou este tempo para nós, Pai, para ouvir, ó Deus, a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor, o nosso clamor ao Senhor. Senhor, nós queremos mais do Senhor, nós queremos impactar esta geração, Deus amado, nós queremos levar o Senhor, Pai, aonde nós formos, nós queremos viver, ó Deus, em intimidade contigo, Senhor. Queremos que o Senhor realmente revele a nós a tua intimidade. Queremos que o Senhor se agrade das nossas vidas, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, Senhor. Porque é para a glória do Senhor que nós estamos neste lugar, Pai. Oh, meu querido, a intimidade do Senhor é para aqueles que realmente buscam. É para aqueles que realmente se derramam diante dEle. E nós vamos declarar isso agora neste cântico. E eu convido você a continuar se derramando para o Senhor e dizendo isso para Ele: Senhor, eu quero realmente viver um tempo de intimidade com o Senhor. Um tempo de intimidade, de renovo. E todas as outras coisas que talvez sejam grandes para nós, os nossos problemas, toda essa situação que o mundo tem enfrentado, se torna pequeno diante do nosso Deus. Que nós possamos saber realmente qual é o nosso lugar diante de toda essa situação. E vivemos aquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor quer de nós. Oh, Deus. Jesus aqui, Senhor. Intimidade não é para muitos. Intimidade não é para muitos, mas para quem busca o Senhor de todo o coração, de todo o coração. Seja o lugar de adoração. Levante o altar e se ofereça. Seja um lugar de adoração. Levante o altar e se ofereça. Há um lugar onde eu quero estar, pois ali eu te encontrei. Neste lugar de adoração que é só pra ti, sacrifício já ofereci. Eu sou um lugar de adoração. Levanto meu altar e me ofereço. Eu sou um lugar de adoração. Levanto meu altar e me ofereço.
seja um lugar de adoração. Levante o altar e te ofereça. O fogo arderá E não se apagará, pois o altar é santo. O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. arderá e não se apagará, Pois o altar é santo. O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é Deus, estamos rendidos ao Senhor, Pai. Para que o Senhor cumpra o teu propósito das nossas vidas, Senhor. Com os nossos corações abertos e rendidos, para que o teu fogo possa realmente arder constantemente nas nossas vidas. E possa realmente se expandir, Deus, por onde nós passarmos. Fica à vontade entre nós, Pai. Queremos realmente ouvir a tua voz, sentir o teu toque. Deus, renova as nossas vidas cada vez mais, Pai. Possamos engrandecer e glorificar aquele que é digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem mais, amém? Isso é só o começo. Queria convidar vocês a abrir o Salmo 92. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Os nossos dízimos e ofertas é uma forma de nós rendermos graça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e nos feito prosperar. A oferta, né, que nós vamos tirar agora de manhã, vai ser para o congresso, e os dízimos vai ser para as despesas da igreja mesmo, amém? Vem com toda alegria, com todo o seu coração, trazer seus dízimos e suas ofertas aqui, amém? por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Deus, por essa oferta recolhida. Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus, os nossos projetos, os projetos que o Senhor tem gerado, Deus, no nosso coração, Pai, e que esse dinheiro possa ser usado, Deus, por louvor e honra do Teu nome, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar cada vida que contribuiu e aqueles que também não puderam contribuir, Deus. Mas que a Tua graça, a Tua provisão e o Teu amor possa estar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem criança aí? Cadê as crianças aqui da igreja? Venham aqui na frente, todas as crianças. Nós vamos orar por vocês. Vocês agora vão ter uma palavra, vão ser ministrados, amém? Glória a Deus. Não? Amém. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Ansioso para subir para a salinha nova? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus, por essas crianças. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar também com elas, guardar, Deus, o coração de cada uma. Deus, que elas sejam ministradas, Deus, pelo Senhor, e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um, Pai. Abençoa, Jesus, as professoras. Deus, que elas também sejam ministradas, ó Deus, do Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus possa abençoar nossas crianças. Podem subir. Olha, Clara, a Zoe, Murilo, Vitória. Tem um time bom aí. À noite pode ter mais. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe a todos e todas. Que bom ter você aqui conosco nessa manhã. Tempo tão abençoado, escolhido por Deus para todos nós, para nós estarmos aqui. Já viu o pastor Edgar por aqui? Cadê? O pastor Edgar lá atrás, Natália, o pessoal de Valadares. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para nós é uma alegria tê-los aqui conosco, nessa conferência que eu creio que é um projeto de Deus para nós. É um tempo de Deus. Nosso planejamento era que nós tivéssemos nosso acampamento de período de carnaval, mas devido à situação que nós estamos vivendo no mundo todo, em função do Covid, e por nós estarmos vivendo uma terceira onda, uma possível terceira onda, né, aqui entre nós estávamos com o cerco sendo fechado, Barão de Cocais, a polícia fechando todo tipo de aglomeração, e aí em conversa com a equipe aí do retiro, do acampamento, eu propus a ele que nós fizéssemos uma conferência, que nós não deixássemos de ter alguma atividade nesse período, nesse tempo, que nós como igreja, nós pudéssemos estar reunidos e reunidas para buscar ao Senhor, para buscar a presença do nosso Deus. E que bom que você está aqui nessa manhã, nesse nosso primeiro culto, onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, ministrando ao Senhor. E o tema dessa conferência é ignição. E da onde surgiu essa palavra? Foi de uma inspiração da mensagem do pastor Paulo Mazzoni. Eu ouvi essa palavra, achei interessante, peguei para ler, fui pesquisar, falei, isso dá um bom tema de uma conferência. E a ignição, ela vem exatamente nesse sentido. A gente sabe que todo motor de um carro, para ele funcionar, para ele caminhar, ele precisa ter esse movimento de ignição, né, tudo junto, direitinho, para que ele possa funcionar e ligar e estar adiante. E por isso surgiu esse tema. A gente sabe da necessidade do Espírito Santo dar uma ignição no dia a dia da igreja e fazer com que a igreja venha se movimentar e caminhar na presença de Deus. E eu tenho algo para você que eu quero apresentar hoje à noite, na abertura do nosso culto, que é o projeto Sendo Igreja de Casa em Casa, para que seja uma ignição, que através dele o Espírito Santo venha dar uma ignição na nossa vida, na vida da nossa igreja, no nosso dia a dia. E nós já temos visto frutos desse projeto, nós já temos visto algo bom acontecer no dia a dia da nossa igreja, e eu creio que é algo de Deus para a vida da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Você crê em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, será que é possível nós gastarmos um tempo em oração, buscando ao Senhor, colocando a nossa vida diante da presença de Deus? Você pode se colocar de joelhos, da forma que você quiser, se levantar, jogar para o chão, rolar,
na sua intimidade com o Senhor, mas você colocar a sua vida diante de Deus. Vou ter colocado uma música ali no fundo para nós orarmos, buscarmos a presença do Senhor. Você pode orar nesse momento. Há tantas situações para nós orarmos, querido. O mundo anda de mal a pior. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com Rússia e Ucrânia e toda a Europa. É tempo da igreja clamar, interceder, é tempo da igreja orar por paz nesse mundo, para que haja paz, para que haja a graça de Deus, para que haja o mover de Deus. Então comece a falar com o Senhor, levanta a sua voz em oração. Se você quiser em pé mesmo, buscando ao Senhor, mas eu quero ouvir você orar. Eu sei que a máscara às vezes atrapalha, mas comece a falar com Deus, comece a falar com o Senhor nesse momento, colocando a sua vida na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida, o Espírito Santo fluir no seu coração, nesse ambiente, que esse ambiente se torne não somente um ambiente de ministração, mas de intercessão, lugar onde nós encontramos adoradores e intercessores, pessoas que estão buscando a presença de Deus. Você pode clamar ao Senhor, você pode clamar a Deus nesse momento. Você pode clamar ao Senhor e chamar a Renata aqui à frente. Cadê a Renata? Tá? Clame ao Senhor, busque a Ele. Busca o Senhor. Léo, vem aqui, Léo. Léo. Continue em oração. Continue buscando a Deus. Nós estamos num ambiente de oração, de intercessão. Ore pelo mundo e por toda a situação que nós estamos vivendo. Pai, nessa manhã nós agradecemos o Senhor, primeiramente por todo o seu cuidado, toda a sua graça sobre nós, Pai. Derrama, na verdade nós queremos agradecer o derramar do teu Espírito sobre a nossa igreja, Pai, desde já. Pai, a gente está vendo aí pessoas sofrendo, guerra acontecendo no mundo, afetando todos os países, Pai. Milhares e milhares de famílias destruídas, Deus, pela soberba, pela arrogância dos homens, Deus. Primeiro nós te pedimos perdão por isso, Pai. Pai, que a gente olhe para isso e entenda que existe uma questão que o Senhor quer levantar no mundo. E nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor valoriza as pessoas. Pai, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as falhas, os erros. O mundo não chegou nesse ponto por vontade do Senhor, tenho certeza. E nós queremos orar para que o coração das pessoas, Pai, seja convertido ao Senhor. As nações sejam convertidas ao Senhor. A Bíblia fala que não é por poder, nem por força, mas é pelo Teu Espírito, Deus. Aleluia. E nós estamos aqui como igreja buscando Sim. isso, Pai, ser injetado uma força em nosso coração que vem Sim, do Teu Pai. Espírito, direcionando toda a carne, Sim. todos os pensamentos, Pai. Nós queremos nessa manhã repreender toda a carne, Oh, Deus. que só atrapalha, Pai, que Sim, Pai. nos joga contra o Senhor. Sim, Pai. E nós queremos declarar a Tua visão sobre nossos olhos, Pai, sobre toda e qualquer estação da vida, Pai. Hoje. Nós entregamos a nossa cidade nas Tuas mãos, Sim, nós entregamos a igreja nas Tuas mãos. Sim, Senhor. Nós queremos agradecer os irmãos que vieram de fora aí, Pai. Sim. Eu creio que o Senhor conduziu e abriu as portas para eles estarem aqui, Amém, Pai. Pai. Sim. Porque até ontem as estradas estavam fechadas, mas o Senhor não impediu o seu Sim. agir, Pai. E nós te louvamos por isso, nós queremos te agradecer. Abençoa esse pastor que está com a gente, Pai. Sim. O Senhor conhece o coração dele. E que Deus agora, Pai, o Senhor possa abrir o nosso coração. Sim.
que todas as barreiras caiam e que a nossa mente seja limpa para o ministrar do Senhor, o toque do Senhor, a palavra do Senhor. Pai, quero orar pelo pastor Gabriel, Deus, nesse momento. Pedir pela sua vida. Sim. Oramos para que ele tenha sabedoria vinda do Senhor. Nós temos orado por proteção do seu coração, da sua mente. E Deus, todo projeto que o Senhor colocar na mão dele, Pai, que a igreja possa corresponder, porque é o mesmo Espírito atuando na igreja, Deus. E nós te louvamos por isso. Nós queremos entregar essa manhã nas tuas mãos, esse dia, esse final de semana. Sim, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está conduzindo todas as coisas. Aleluia. Pai. Nós Glória cremos a Deus. nisso, nós temos visto isso. Eu quero dizer, não só no meu coração, mas no coração de todas as pessoas. Trata com a gente, Pai. Tá. Faz com que a gente entenda os teus propósitos, Sim. os teus planos, o teu direcionar, Pai. Porque o Senhor quer nos gerar vida Hoje. e vida em abundância. Aleluia. Pai, que nessa manhã o Senhor possa derramar do bálsamo no coração das Sim, pessoas. Pai. Que a gente possa visualizar isso espiritualmente, Pai. Hoje. Um cântaro cheio do óleo e da graça do Senhor sendo derramado sobre Deus. nossas cabeças nessa manhã. E nós te pedimos a tua graça, Pai. A tua direção, Aleluia. a tua visão, o teu Oh, ouvido, Deus, Pai. Pai, Senhor. Se tem alguém aqui, Paz, Deus, Pai. que foi humilhado, foi maltratado essa semana, não está bem, ele está no lugar certo. Oh, Deus. Porque o Senhor visita essa pessoa. Sim. As pessoas que estão nos assistindo em casa também, Pai. Conduz esse momento na vida delas. Oh, Deus. Nós te louvamos por esse dia e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sou Léo. Gostaria de só lembrar os irmãos e irmãs que essa conferência ela está sendo gravada. Tá? Ela não está sendo transmitida, ela está sendo gravada, ela vai ser solta depois no YouTube. Para quê? Exatamente para estimular os irmãos e irmãs a estarem presentes, a estarem conosco. Então venha hoje à noite às 19 horas, amanhã às 9 e depois à noite também às 19 horas. Eu creio que vai ser algo tremendo da parte de Deus. Nossa alegria de ter o pastor Edgar, a Natália aqui conosco, estarão ministrando para nós. Vai ser um tempo muito abençoado. Querido, abra sua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 11. Nós vamos ler até o verso 24. Trazer essa Bíblia aqui mais próxima aos meus olhos, porque a idade vai avançando e a vista não vai ajudando, né? Parábola do filho perdido ou a parábola do filho pródigo. Depende aí da sua tradução, mas a história é a mesma, conhecida de todos nós. Diz assim o texto, verso 11. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, mas moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, repita comigo, caindo em si. Quantos aqui tomaram café pela manhã? Todo mundo toma café pela manhã, amém? No 3, todo mundo vai repetir isso. 1, 2, 3. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai.
E vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, e ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. E tragam e matem um bezerro gordo, e vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É somente esse verso. Querido, que bom que você está aqui nessa manhã. Como eu disse para você, essa conferência é algo que vem do coração de Deus para a nossa igreja. Porque o que Deus tem colocado no meu coração é uma proposta, né, de um projeto que nasceu do coração de Deus para o meu coração e para o coração da igreja aqui em Barão de Cocais. Que é o projeto Sendo Igreja de Casa em Casa. Isso é algo muito bom e que a gente precisa voltar a essa origem. Aliás, nesse tempo de recomeço, como é o tema desse ano, que nós estamos tratando, nós precisamos compreender a necessidade exatamente de nós recomeçarmos, mas recomeçarmos na rota certa, no tempo certo, no projeto certo, e nada mais correto do que nós irmos para a casa das pessoas. Nós irmos onde as pessoas estão. É a necessidade da igreja olhar lá fora, entender lá fora e se lançar no mundo que está lá fora. Dela compreender que esse tempo que está aqui, esse momento que nós estamos vivendo, ele é passageiro. Mas o que manda no nosso dia a dia é o tempo lá fora. É o que acontece lá fora. E quando nós vamos para a palavra de Deus, no texto que o Leandro leu aqui no começo, em Atos capítulo 5, verso 42, que diz que esses irmãos, lá no livro de Atos, eles se reuniam de casa em casa todos os dias, e eles não deixavam de anunciar um Cristo nas casas dos irmãos e das irmãs. Nós percebemos onde a igreja cristã ela começa, que ela começa nas casas. Aí nós lemos Atos e vamos para o Evangelho de Lucas. E nós acabamos de contar a parábola do filho pródigo, que acontece exatamente num ambiente familiar. Jesus cita um ambiente familiar. E é interessante quando nós entramos nesse contexto da parábola, nós sabemos que a parábola em si só é a teoria sendo colocada em prática. É quando nós vemos um ensinamento, algo que Jesus queria contar, queria falar, queria trazer para o dia a dia dos seus discípulos, mas que, de certa forma, se ele usasse com outras parábolas, ou de outras formas eles não entenderiam, Jesus faz o quê? Jesus traz uma parábola, que é uma história do dia a dia para simbolizar algo que ele queria passar para os seus discípulos, para que eles entendessem de forma prática, de forma fácil, como executar a palavra de Deus. Jesus, ele simplifica o evangelho. Jesus, ele simplifica a sua mensagem através das parábolas. E é isso que a igreja precisa compreender, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos simplificar o reino de Deus. Nós precisamos tornar o reino de Deus entendível para as pessoas. As pessoas precisam compreender, as pessoas precisam entender. E se tem uma forma da igreja entender o reino de Deus, é quando a igreja ela está na casa das pessoas. Ela está junto com as pessoas. Vai ficar muito mais fácil, muito mais compreensivo o reino de Deus quando a igreja ir exatamente onde está o indivíduo. Porque nós vemos passagens na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, em que Jesus estava no templo por muitas vezes. Mas o foco do ministério de Jesus não era o templo e nunca foi o templo. Por mais que ele tenha mensagens, que ele cite o templo, por mais que por muitas vezes durante a sua caminhada ele ensine algo sobre o templo. Querido, entenda uma coisa, a igreja cristã, o foco da igreja cristã, ela está inicialmente nas casas. É aonde estão as pessoas. E nós, de certa forma, nesse presente século, nós somos uma igreja que nós precisamos retornar a essa origem. Eu vou de forma clara dizer algo aqui que está no meu coração para os irmãos, que está fora do meu esboço, mas para que você entenda.
Querido, se nós como igreja, nesse tempo presente, nós acharmos que ao abrir as portas da nossa igreja, as pessoas vão vir, vão estar conosco, nós estamos redondamente enganados. Se nós como igreja continuarmos esse comportamento de simplesmente nos reunirmos na terça, no domingo ou qualquer outro dia que for que seja, aqui nesse espaço, e entendermos que ao abrir, escancarar as portas do nosso tempo, as pessoas por si só elas vão vir, nós estamos redondamente enganados. Nós precisamos fazer ao contrário. É exatamente ir até as pessoas para que assim elas venham. Para que assim elas estejam aqui. De forma alguma estou descartando o templo e descartando aqui a nossa reunião pública, a nossa reunião coletiva. Mas eu quero que você entenda a necessidade de nós irmos até as pessoas, até as casas. E aí nós vemos Atos e nós vemos Lucas, na parábola do filho pródigo. Jesus está numa série de ensinamentos e que Jesus está falando a respeito desse tema do perdido. Fala a respeito da dracma. E agora nós estamos lendo especificamente sobre o filho perdido, o filho pródigo. Que começa aonde essa perdição desse filho? Em casa. Começa exatamente na sua casa. Esse filho, ele tinha uma origem, ele tinha um pai, tinha um lugar, tinha uma família, tinha um aconchego. Interessante que quando Jesus, ele começa essa parábola, no verso 11, você vai perceber que é uma continuidade. Diz a palavra do Senhor, no verso 11, ele continua assim: certo homem tinha 2 filhos. Quando Jesus traz esse tema, certo homem, Jesus está fazendo uma comparação de Deus com o Pai. Jesus está comparando a figura de Deus com o Pai. E não somente com o Pai, Jesus está comparando a figura de Deus com um homem responsável, um homem que cuida de uma casa, um homem que zela por uma casa, um homem que tem a sua casa e tem as suas responsabilidades. Aliás, deixa eu ver aqui quantos pais nós temos aqui nessa manhã. Levante a sua mão, você que é pai, você que tem a sua casa. Pai e mãe? É? Está aí. Levante. Querido, quanta responsabilidade. Quanta responsabilidade. E aí Jesus, ele traz essa realidade para que os discípulos dele venham entender um princípio espiritual muito importante, que é a paternidade. E esse princípio a igreja precisa compreender para viver esse momento e requer que nós como igreja realmente tenhamos essa identidade de um Deus que ele se coloca como pai dessa humanidade, que ele quer conduzir a humanidade até a sua presença. Ele quer que essa humanidade, ele quer que todos nós estejamos na rota certa, no caminho certo. A parábola do filho pródigo nada mais é que a parábola de alguém que está perdido, a história de alguém que está perdido e que precisa se encontrar. E quando Jesus fala a respeito de certo homem e traz essa figura de Deus para a realidade do dia a dia daqueles discípulos, o que Jesus está querendo ensinar a princípio? Que agora Deus não está tão somente nas alturas, mas Deus, ele participa das aflições e das angústias humanas. Deus não está somente no apoteão da sua glória. Deus está não somente nos mais altos céus, mas agora Deus está participando de toda a aflição e de toda a angústia que a humanidade está vivendo. Inclusive da aflição e da angústia daquele que se encontra perdido. É interessante que na história, a partir do verso 4, nós vamos ver alguns personagens interessantes. Nós vamos ver o pai, citado como certo homem. Nós vamos ver o filho que saiu, e o foco nosso hoje é esse filho que saiu e a atitude dele, uma atitude responsável.
uma atitude imatura, que muitas vezes é a atitude de todos nós, de sairmos da casa do Pai, da presença do Pai. E aí nós vemos um terceiro personagem, que é o filho mais velho que fica. Ele também é importante. E nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, numa figura, numa comparação, trazendo a respeito desse tema do certo homem, do pai paterno, um Deus que está disposto tanto a cuidar do filho que sai, quanto do filho que fica. Um Deus que não exclui ninguém. Pelo contrário, o desejo desse Deus é incluir todo mundo. E o foco desse projeto que eu trago para vocês é exatamente que a igreja compreenda a necessidade de nós sermos essa igreja inclusiva. Essa igreja que abraça as pessoas. Essa igreja que acolhe as pessoas, que mostra o caminho, que mostra a verdade, que não deixa de direcionar, que não deixa de conduzir as pessoas para o caminho certo, mas que acima de tudo absorve essa característica desse Deus paterno e que abraça a todos quantos se achegam até a si. E assim nós precisamos ser como igreja. E assim Jesus estava querendo conduzir a mentalidade dos seus discípulos para eles entender e ensinar a caminhada do reino de Deus, para que todo mundo que ouvisse e compreendesse a palavra, entendesse exatamente aquilo que posteriormente está escrito lá no livro de João, no capítulo 3, verso 16, que a igreja deve saber de cor, e que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? É para todo aquele que nele crê. Para todos. Inclusive para o filho que sai. Aqui nós vemos um filho direitinho que fica em casa, que cuida do pai, que zela pelo pai, que até fica indignado depois, o porquê esse filho volta e em nenhum momento ele tem sequer um novilho para celebrar e para estar com os seus amigos. Mas, gente, olha como esse pai ele trata ambos os filhos. Olha como esse pai ele cuida de ambos. E essa questão da paternidade, ela precisa ser tratada de forma muito mais séria nos nossos dias, nesses tempos presentes. Nós estávamos reunidos com os nossos juvenis ontem na célula deles, e Léo falava algo muito interessante a respeito disso, sobre identidade. Nós estamos vivendo uma geração sem identidade, sem referência, sem saber de pai, sem saber de mãe, sem saber de família, sem entender esse conceito, uma geração que não sabe nada, uma geração que não tem a sua referência, é uma geração que está perdida em seu futuro. E o que acontece hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Por muitas vezes a nossa vida, a nossa caminhada como igreja, nós não temos apresentado um Deus dessa forma, um Deus que ele tem por essa característica, o ser pai. Sabe por quê, meus irmãos? O que nós fazemos? É muito mais fácil no dia a dia da igreja eu excluir do que incluir. Porque eu excluindo as pessoas, eu excluindo aquela que não pensa como eu penso, eu excluindo aquela que não age como eu tenho agido nos meus dias, eu excluindo aquela que às vezes até me dá um pouco de trabalho no meu dia, é muito mais fácil do que eu incluir e tentar discipular, e tentar caminhar com ele, tentar lapidar a mente, o coração dele, para que ele compreenda e entenda a sua caminhada como Cristo caminhou. Jesus está ensinando os seus discípulos a caminhar dessa forma, a agir dessa forma. E a sensação que eu tenho, meus irmãos, é que nós como igreja, a gente perdeu esse tato. A gente perdeu esse sentido. Porque assim como a sociedade, ela descarta as pessoas de uma maneira muito fácil, nós como igreja,
ao invés de fazermos ao contrário, nós estamos agindo igual o mundo lá fora. Estamos descartando as pessoas como se elas fossem objetos. E o sonho de Deus na inclusão de todo mundo nesse reino, na inclusão de todo mundo nesse propósito, não foi com que nós descartássemos as pessoas, mas pelo contrário. O próprio João, quando escreve João no capítulo 3, verso 16, diz que o amor de Deus era para todo aquele que nele crê. Ou seja, para todo mundo. E meus irmãos, vamos compreender e analisar essa parábola de uma maneira muito clara e muito compreensível. Veja só, tanto o que sai quanto o que fica, eles têm uma vida com Deus. Só que um abriu mão. E esse que abriu mão e decidiu ir viver o mundo lá fora, foi quem foi recebido com festa, não deixou de ter a sua participação de volta na casa do Pai, de ser tratado, de ser acolhido como filho. E é essa visão que nós precisamos ter a respeito das pessoas que passam aqui entre nós e que se achegam até nós. Seja pela célula, seja pelas casas de paz, seja pelo projeto Sendo Igreja de Casa em Casa, seja pelos cultos, ou por qualquer outra circunstância, nós precisamos compreender que nós precisamos pregar um evangelho inclusivo, um evangelho que abraça as pessoas, um evangelho que ama as pessoas. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Deus sempre sonhou com um reino, e o reino não está vinculado tão somente ao meu mundo, mas o reino é o cosmos, é o universo, é o mundo todo. Deus sonhou com todo ele. Não só sonhou como sonha, trazendo para os nossos tempos. Deixa eu falar algo especial aqui. Deus sonhou com o mundo todo, inclusive com a Rússia e a Ucrânia, que está nesse momento vivendo em guerra. Deus não dispensou ninguém. Deus não excluiu ninguém. A morte de Jesus na cruz, os braços abertos de Jesus, foi para abraçar a todo mundo. Pelo contrário, não foi para fechar as portas. No entanto, querido, entenda uma coisa. Se eu e você compreendemos que é para isso que Deus está chamando, para nós compreendermos esse processo de paternidade, e de que Deus, de certa forma, Deus quer abraçar todos quantos se achegam na tua presença, na presença dEle, nós precisamos compreender exatamente a necessidade de eu e você enxergarmos esse certo homem como pai. Esse certo homem como pai. Você consegue ver nessa manhã esse certo homem como seu pai? Como pai da sua vida, como pai do seu coração? Deixa eu falar uma coisa para você. Esse certo homem, diz uma canção que nós cantamos, que ele tem ciúmes de mim e de você. Esse certo homem, ele sonha comigo e com você 24 horas. Tão somente sonha que ele deu o seu melhor para nós, que é o seu próprio Espírito, para estar conosco, nos vigiando, nos consolando, nos protegendo, para que nessa relação com ele, como pai, eu e você continue compreendendo ele como pai e de um homem que participa da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Só que o que nós fazemos? Nós decidimos por muitas vezes sair da presença desse pai. E entenda uma coisa que me chama a atenção nessa parábola. A primeira intenção do filho sair da casa acontece aonde? Exatamente na casa. Fato que muitas vezes nós estamos na casa, nós estamos aqui nesse ambiente somente de corpo presente.
só para cumprir tarefa. Não há mais o fogo no meu coração com o desejo, a vontade de estar na casa do Pai. Não tem. Até já tive um dia. Até já tive esse desejo, mas eu não tenho mais. E aí, querido, nós estamos vivendo tempos exatamente assim, que a igreja, ela tem funcionado de forma mecânica, porque ela aprendeu a ser igreja, mas ela perdeu a sua paixão por estar na casa do Pai. E aí o que ela faz? O que ele faz? Ele toma a atitude exatamente de um filho pródigo. E por várias vezes eu preguei isso e eu ensinei isso na igreja onde eu estava. E aqui eu trago essa verdade para os irmãos. Gente, o fato de nós estarmos na casa de Deus não significa que nós estamos com o coração ligado na presença do Pai, na presença de Deus. Não significa. Isso é extremamente claro aqui nesse texto. Porque se você olhar o verso 13, repita comigo aquilo que eu vou falar no 3. 1, 2, 3. Diga assim comigo. Passados não muitos dias. Esse filho, ele recebe a herança. Ele tem a herança. Está com a herança nas mãos. Mas ainda na casa dos pais. Ainda na casa do Pai. Talvez a sua tradução ela é um pouco diferente da minha, mas olha só que interessante. O filho, ele pega essa herança, mas ele continua na casa. Porque a casa traz um conforto, não é verdade? Quem aqui, ao estar com as costas um pouquinho doentes, está lembrando da cama gostosa que tem na sua casa? Levanta suas mãos aí. Ou só eu? Né, Vinícius? Quem aqui de nós? Lembra desse momento? Nossa, eu poderia estar sentado no meu sofá gostoso, esticando as minhas pernas, vendo o que está passando na televisão, passando de canal em canal, porque essa é a mania agora, né? A gente não para ver nada, só fica passando, né? Netflix, então, a gente gosta de ver aquela primeira propaganda de passe de todos os seriados, a gente não assiste nada, mas a gente fica lá vendo, né? O que está passando. Daí a gente põe nesse, esse aqui é legal, esse aqui é da hora, mas aí a gente vê, começa a assistir o primeiro momento, fala, não vou assistir mais, porque não gostei. E aí vai passando. Que conforto, que coisa gostosa, sua aguinha gelada, a sua cama muito boa. E assim nós estamos também no ambiente da igreja, nós estamos muito bem confortáveis aqui dentro, sem ter a presença do Pai, ou a intenção na presença do Pai. Isso é muito perigoso, porque a partir do momento que eu e você não temos a intenção na presença do Pai, nós estamos a um passo de caminharmos conforme esse filho pródigo caminhou para fora da presença do Pai. E sabe de uma coisa, nessa caminhada ministerial, tenho 12 anos de ministério, para quem não sabe, eu sou formado junto com o pastor Edgar, da mesma turma. O pastor Edgar é meu companheiro de seminário, companheiro de videogame de seminário, café, e muito papo. Comi muita coxinha na cantina, na mão da Natália. Engordei bastante lá por causa da Natália. Brincadeira, viu, Natália? Meus irmãos, por muitas vezes nós estamos exatamente assim, tão confortáveis. E nesse conforto nós não imaginamos o perigo que é nós estarmos com o coração longe da presença do Pai. Tem 12 anos de ministério, que eu já vi de gente que eu achava madura, desviar da igreja, desviar dos caminhos do Senhor, não está escrito. Eu já vi de casamento terminar por causa que o esposo ou a esposa desvia e sai da presença do Senhor, não está escrito. Eu já vi de filhos desviados, caminhos do Senhor, então, parece que as nossas crianças não podem ir para a faculdade, porque se elas forem para a faculdade, elas se perdem, não é verdade? E
tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos perdendo exatamente essa referência de um Deus como Pai. E nós não desejamos mais essa figura de Deus como Pai. E quando nós olhamos e nós entendemos essa necessidade, o nosso coração ele se retrai. Sabe por que ele se retrai, querido e querido? Porque a nossa intenção de perceber Deus como Pai, ela já não está mais na nossa mente, no nosso coração há muito tempo. Há muito tempo. Deixa eu falar algo aqui muito especial para você. No meu entender, esse desejo desse filho pródigo de sair da casa do pai já estava no coração dele, na mente dele há muito tempo. Há quanto tempo ele não deveria estar maquinando tudo isso? Está pensando tudo isso? Imaginando o seguinte: poxa, como eu vou sair da casa do meu pai? Como eu vou sair da presença dele? Se eu sair da presença dele, eu vou precisar me manter. O meu pai, ele tem um pouquinho de condições, ele é um pouquinho abastado. E ele vai, de certa forma, me abençoar. Eu acho mais lindo na atitude desse pai, desse certo homem, é que um pai que ele respeita as nossas atitudes. E mesmo em nossas atitudes, ele continua nos amando. Quando Jesus trata desse certo homem, dessa figura como pai, em nenhum momento eu vejo Jesus falando desse homem como alguém que amaldiçoou o filho, como alguém que não entendeu o propósito sobre o filho, como alguém que não abençoou de forma alguma a vida desse filho. Pelo contrário, esse pai atendeu ao pedido do filho. Esse pai atendeu ao pedido do filho. Gente, em todo momento, nessa relação com Deus, de paternidade, compreendendo a figura de Deus como pai, nós sempre vamos ter o livre-arbítrio em nossas mãos. Nosso poder de escolha. Entre escolher o que é certo e o que é errado. Por mais que você tenha teorias que baseiam o entendimento, e você não tem poder de escolha diante da sua caminhada com Deus, esse texto é a prova que nós temos o poder de escolha nas nossas mãos. E dependendo da nossa escolha, nós podemos estar muito mal. Certamente que esse moço, quando ele tem essa opção de sair da casa do pai, ele não pensou no que poderia resultar a sua vida diante daquilo que ele estava escolhendo viver no seu dia a dia. Ele pega a parte da sua herança, escolhe sair da presença do pai. Ele sai da geografia de Deus. Ele sai da geografia do pai. Ele sai do local onde o pai está estabelecido. E diz que ele vai para um lugar, e aí diz a palavra de Deus, que depois de ter consumido todos os seus bens, diz o verso 13 que ele desperdiçou, essa é a palavra mais correta. Ele pegou toda a sua parte, a sua herança, e ele desperdiça. Ele gasta sem sabedoria. Quando eu era criança, tinha um desenho animado que passava no SBT pela manhã. Sempre ele trazia desenhos bíblicos. E eu me recordo que eu assistia todos antes de ir para a escola dominical. E um deles falava a respeito dessa história do filho pródigo. E mostrava claramente esse moço gastando a vida dele, gastando os bens dele, da forma que ele desejava. Com os amigos na farra, gastando com meretrizes, gastando de tudo quanto é jeito. Até que naquela geografia, naquela região onde ele estava, diz a palavra de Deus que teve fome. Olha a consequência dessa ação impensada desse homem. Ele não pensou, ele não refletiu nas consequências disso.
Então diz a palavra de Deus que ele começa a passar fome, passar necessidade, sendo que na casa do pai ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Imagine comigo, se o pai, ele acolhe esse filho depois, mata aí um novilho para festejar, dá um banquete, dá uma festa, que até o filho mais velho fica com uma inveja daquilo que o seu irmão recebeu. Imaginem comigo a vida que esses meninos tinham na presença do pai e esse moço. Gente, essa é a vida que o nosso pai ele quer dar para nós. Uma vida abundante. Uma vida abençoada. Só que nós somos tão inconsequentes nas nossas ações, não é verdade? Nessa nossa relação com esse pai, nós não pensamos em nenhum momento naquilo que o pai está dizendo para todos nós. E agimos de forma rebelde, desobediente, longe da presença dele. Se assim nós agimos, nós haveremos de pagar as consequências das nossas ações. E aí há uma necessidade de compreensão que para cada ação da nossa parte nós teremos uma reação. Se assim nós fizermos, certamente, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estaremos fora da geografia de Deus. E aqui eu vou mais a fundo dizendo que nós estaremos fora da geografia do Pai. E fora da geografia do Pai, fora do local e da presença do Pai, nós correremos todos os riscos que a vida ela apresenta para nós. Todos. Aliás, o fato de você estar na igreja não significa que você não possa passar pelas aflições que o mundo passa lá fora. Violência, doenças, fome, etc, etc, etc. O Covid veio aí para mostrar essa realidade para todos nós. Para todos. Oi? Quero continuar essa minha mensagem fazendo uma analogia com esse texto agora, lá com o Salmo 84. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá no Salmo 84? Esse moço, ele decide sair da presença do pai. Olha a escolha que ele teve. Uma escolha que ele não pensou, ele não refletiu. Pegou o melhor que o pai estava guardando para ele, que foi a sua herança. Porque a herança é o melhor que o pai guarda para o seu filho. Ele vai o tempo todo da sua vida projetando um futuro para o seu filho, procurando deixar uma herança boa para o seu filho. Ele pega e sai da presença dele. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos muitas declarações apaixonadas. E homens e mulheres que viveram essa realidade está na casa, aí alguns específico templo, aonde eles expressam o desejo, o anseio pela sede da presença de Deus como Pai. Outros também já relatam o sofrimento que estão passando exatamente por não estar no templo, por não estar na presença. Mas eu quero fazer uma ligação desse texto hoje com o Salmo 84. E olha só o que diz o título que começa aqui: Saudades do Templo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lugares salmo dos filhos de Corá. Para quem não sabe, os filhos de Corá eram levitas dentro da casa do Senhor. Eles adoravam o Senhor. Verso 1, olha só o que diz para nós: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Verso 3, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontra nos caminhos aplainados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas, do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Olha a oração que esse salmista faz. É uma oração de quem está com saudade. E ao réu, se ele puder me ajudar aqui com alguma canção que Deus ministrar no coração dele. E alguém que está com saudade da casa do Pai. Muitas vezes nós estamos na igreja só de corpo presente. E aqui nessa manhã eu não quero falar somente da casa do Pai, eu quero falar da presença do Pai. Quantas vezes eu já subi no altar longe da presença? Quantas vezes eu já toquei longe da presença? Quantas vezes eu já fiz visita com o coração longe? Aí sentava, falava com as pessoas diziam para mim, pastor, mas eu preciso tanto de Deus. No meu coração falava, você não sabe como eu também preciso. Porque, gente, estar na casa de Deus não significa estar na presença. Isso aqui é um espaço físico. Ciência da adoração. E a igreja, de certa forma, ela não pode perder essa visão de Deus como Pai. Independente da decisão que você tenha tomado, deixa eu ministrar algo muito especial no seu coração, meu irmão, minha irmã. Para que fique gravado isso na sua mente, no seu coração. Independente da decisão que você tenha tomado na sua vida, até mesmo de sair da presença do Pai, sempre há tempo de retornar para a presença dEle. Talvez você ache que você é indigno. Talvez você ache que você está tão sujo. Igual o salmista no Salmo 40. Ele declara que ele estava sobre um lamaçal de pecado. E às vezes nessa situação nós nos achamos tão indignos de estar na presença de Deus. Mas deixa eu trazer algo muito especial aqui para o seu coração.
Deus, ele não perdeu ainda a sua figura de pai. Ele não perdeu ainda a sua figura de pai. De um Deus que nos ama. E queridos, a sua ação na cruz, de abraçar o mundo inteiro, ela continua até nos dias de hoje, de braços abertos, abraçando o mundo todo, desejando o mundo todo, com o coração ardendo na presença dEle, querendo que eu e você se achegue na presença dEle, na presença do Pai. Chegue com aquela vontade de dar um abraço gostoso nele e dizer: que bom, meu Pai, que eu posso estar aqui. Que bom que eu posso estar aqui na sua presença. De uma presença que eu já não vou mais até a presença do Pai, só naquela relação, a fim de extrair os bens do meu Pai, a fim de pegar, a fim de ser uma sanguessuga, um sanguessuga dessa relação. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas agora eu vou para a presença do meu Pai, para eu amar o meu Pai, para eu amar o meu Deus, para eu amar o meu Senhor. Sabe, quando a igreja de hoje ela está perdendo a sua referência desse Deus como Pai, quando essa relação da igreja está somente nessa direção do dar, dessa teologia que veio para matar o relacionamento com esse Deus, que oferece tudo. Parece que Deus é um balcão de negócios, que eu chego na casa dele, que eu compro a minha bênção, saio e não me relaciono mais. Não tenho mais intimidade com esse Pai. Aí eu estou frio, eu não sei o porquê, mas eu estou frio, pastor. Sabe por que você está frio? Porque você não se relaciona mais com Deus nessa intimidade, como Pai. Deus me trouxe aqui nessa manhã, exatamente para ministrar no seu coração essa parábola, para dizer para você, filho e filha, para dizer para você: há um tempo de ignição na sua vida, há um tempo de recomeço, de volta aos braços do Pai, há um tempo onde o Pai quer te abraçar novamente, o Pai quer estar contigo, quer estar com você, na sua casa, na sua vida, na sua família, 24 horas, num relacionamento de intimidade tão profundo, que você vai escancarar a porta do seu coração logo pela manhã, e você vai dizer: bom dia, meu Pai, que bom que o Senhor está aqui comigo. E você vai sentir o seu Pai do seu lado, dizendo: bom dia, meu filho, bom dia, minha filha, que bom que você está aqui comigo, que bom que você está juntamente comigo. Que bom que você está desfrutando dessa intimidade de novo comigo. Que bom que nós estamos aqui juntos. O que você está querendo hoje? Eu não estou querendo mais nada, Pai. A única coisa que eu estou querendo, Pai, é a sua presença. A sua presença, a sua presença me basta. A sua presença me sustenta. E se assim nós fizermos, entendermos essa necessidade desse relacionamento com esse Pai dessa forma, sua vida vai ter uma ignição o tempo todo, de forma constante, em todas as áreas. Você não vai mais chegar da presença do Pai só para pedir: Pai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Você simplesmente vai chegar: Pai, eu estou aqui para estar com o Senhor. E o Pai vai dizer para você exatamente o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 9: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir. Não são assim que agem os gentios. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa única preocupação tem que estar em entender o que diz a continuidade desse texto. Diz: olha, vocês não precisam se preocupar com nada, que o Pai já está cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Você crê? Amém? Você crê nisso? Vamos colocar de pé.
não vou atrapalhar o almoço de vocês, não é o meu objetivo. Eu quero vocês aqui à noite para receber mais de Deus através da vida do pastor Edgar. Vamos afastar nossas cadeiras. Quero a liberdade do Espírito Santo aqui nesse lugar. Se você quiser vir até o altar, se jogar aqui à frente, enquanto nós cantamos, adoramos ao Senhor. É o tempo da igreja ter essa experiência. Vou chamar o Edgar para vir aqui à frente. Vem cá, pastor, tá junto comigo. Vamos ir todos até o altar. Frente. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer com ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, Você pode cantar ao Senhor. o resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Ansiando Oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Declare isso ao Senhor. Você tem mais que uma canção, diga. Mais que Que uma canção. Alabaxeira de cantar alabaço. mais profundo. Deixa fluir esse Nós Espírito. voltamos. Estou voltando. A essência da adoração e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Pelo que eu fiz dela, a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Salmo 84, verso 2, o salmista diz o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ele expressa o desejo da alma dele. Se suspira, ele não sabe nem mais o que falar, ele não sabe nem mais o que dizer. Talvez nós estamos assim nessa manhã aqui neste lugar. Minha vida, a sua vida se tornou algo tão mecânico na presença de Deus. Você está suspirando pela presença dEle. Você pode orar ao Senhor. Não se preocupe com horários. Se você quiser se ajoelhar, estar na presença de Deus, esse é um tempo para você ser ministrado, para você quebrantar o seu coração, receber de Deus na presença dEle. Nós somos movidos por música, nós somos movidos pelas circunstâncias, exatamente como diz essa canção. Quando a música desaparece, o que você tem para oferecer para Deus? Quando acaba todas as circunstâncias, todo o ambiente, o que você tem para oferecer para o Senhor? O pastor Edgar vai estar ministrando.
convite: vem, meu filho, vem para o lugar que está preparado para você na minha presença. Nós dizemos sim, Senhor, estamos voltando, estamos retornando ao lugar, ao propósito, ao chamado. Estamos retornando, Senhor, aquilo que o Senhor confiou a nós, vivermos uma vida que testemunha o Evangelho de Jesus. Nós nos completamos, nos alegramos na Tua presença, Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e nós encontramos Teus altares, Senhor. Nós encontramos a Tua presença, Senhor. Para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não há outro que salva, não há outro que liberta, não há outro que dá sonhos, não há outro, Senhor, que dá propósito para a nossa vida. É em Ti que nós nos realizamos, é em Ti que nós somos preenchidos, é vivendo na Tua presença, ó Deus, que nós somos plenamente feitos. Nós te pedimos nessa manhã, para aqueles, ó Deus, que se perderam no caminho, como o filho pródigo, vem nessa noite restaurar o lugar de filho, restaura o lugar, colocando, Deus, de volta, dando o anel, colocando sandálias, uma nova túnica, ó Senhor, e devolva o lugar do Teu Filho na Tua presença, e abençoa a Tua igreja, ó Deus, que possamos ser despertados nessa manhã, e entender quem nós somos. Somos filhos amados, fomos comprados por um alto preço, para testemunharmos Jesus Cristo. Abençoe a sua igreja, abençoe cada família que está aqui, cada jovem, cada adulto, cada casal, ó Deus, que um novo tempo do Senhor, ó Pai, possa ser inaugurado na vida de Teus filhos e filhas. Ó Pai querido, que o Senhor possa firmar essa palavra, e possamos, ó Deus, andar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Ó Deus, enche-nos com o Teu Espírito, enche-nos com a Tua presença. Quem está fraco, fortaleça, Senhor. Ó Deus, quem se sente sujo, que o Senhor venha limpar. Ó Deus, quem se sente, ó Deus, talvez esquecido, que o Senhor, ó Deus, possa mostrar o quanto é amado, Aleluia. o quanto é querido, Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus, nós declaramos que o novo tempo do Aleluia. Senhor está sobre cada um de Teus filhos Aleluia. e filhas nessa manhã, Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode declarar palavras de adoração a esse Pai. Você pode dizer o quanto você o ama. Você pode declarar palavras de adoração a esse Pai. Diga somente palavras de adoração a Ele. Não peça nada, mas diga somente palavras de adoração a Ele, o quanto você o ama. O quanto você o ama. O quanto você o ama. O quanto você o deseja. Quanto você quer a presença dEle, você não quer mais nada nesse mundo a não ser a presença dEle, a presença desse Pai. Senhor, 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 Deus meu, Rei meu Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação, a quem eu confio, a quem eu entreguei a minha vida, a quem eu entreguei o meu coração, o meu ministério, a minha família, a quem tudo está nas suas mãos. Eu te bendigo, Senhor, eu te exalto. Santo, maravilhoso és, tremendo és, e ninguém se compara a ti, meu Pai amado. Nenhuma paixão desse mundo, Pai, se compara ao Senhor. Ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, meu Pai de amor, meu Pai de amor, Pai de amor, Pai
Pai de amor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, eu te adoro. Te exalto, Deus, te exalto, Pai. Seja exaltado, seja adorado, seja glorificado. Tu és bendita entre as nações. Tu és o meu Pai, meu Senhor. Meu Pai, meu Senhor. Você pode dizer isso, querido? Meu Pai, meu Senhor. Talvez existam pessoas aqui nessa manhã que não conseguem ver Deus como Pai, por causa de alguma situação com seu pai, com sua mãe. Senhor, eu libero, Pai. Libero, Pai, em nome de Jesus. Pela tua graça, o coração desse irmão, dessa irmã, Pai, na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós, como igreja, possamos entender que o Senhor é Pai. 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 A noite tem mais, meus irmãos, amém? Tem muito mais à noite. Glória a Deus. Deus abençoe a você, que você tenha um dia abençoado. Que você possa vir às 19 horas. Deixa eu dar um recadinho aqui para você. Se você quiser chegar antes, eu acho interessante, porque nós temos a nossa tenda de oração aqui ao lado. Não chegue e venha direto para cá, venha, vá para lá, ore, coloque a sua vida diante de Deus, depois você vem para cá. Depois você vem para cá. A Renata vai estar colocando no grupo da igreja os horários para que você possa dar o seu nome. Alguns horários já estão preenchidos, mas se você pode só nesse horário que já está preenchido, não tem problema, coloca lá o seu nome, porque esse relógio de oração vai estar até no domingo à noite. Nós vamos estar orando, intercedendo, clamando, e esse é um tempo que eu sonho realmente que a nossa igreja venha viver essa igreja de casa em casa, nessa unção desse Pai que acolhe, e a gente precisa buscar essa direção de Deus, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a você, um bom almoço, não deixe de voltar à noite e de convidar pelo menos mais 5 a 10 irmãos aí da igreja, tá bom? Posso contar com você? Vamos encher essa casa dos anjos do Senhor, amém? Então que Deus abençoe, até a noite às 19 horas, em nome de Jesus. Grande abraço a todos.